Bom dia, queridos e amados, na doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu sentei aqui para fazer com você uma reflexão sobre o divórcio. O que fazer quando a única saída é o divórcio? Quando não se acha outro recurso? Em Mateus 19, Jesus, respondendo aos fariseus, disse que no princípio não se separava os casamentos, né? Mas quando chegou Moisés, houve a necessidade entre eles de dar o divórcio. Jesus disse que só deveria separar quando havesse prostituição, mas no fundo, é quando não havesse reconciliação. Quando não se reconciliam, quando não, quando não perdoa, não é perdoado, porque quando ele fala que Moisés deu o divórcio por causa da dureza do coração, foi porque, relatando que o coração dos homens estava muito duro e eles não se reconciliavam e realmente aí se divorciava. Nos tempos de Moisés, a mulher não pedia divórcio. A mulher não dava divórcio. Quem dava divórcio é o homem. Lá você não vê, como nos dias de hoje, que a mulher chega no marido e diz que quer o divórcio. Lá não existia isso. Era o homem que, quando não agradava da mulher por algum motivo, aí dava a carta de divórcio àquela mulher. Mas antes deles dar a carta de divórcio, de Moisés dar a carta de divórcio, qual era o resultado? Eles se separavam mesmo assim, depois eles adulteravam, e quando eles adulteravam, a congregação tinha que apedrejar aqueles até a morte, porque não aceitava pessoas com adultério no meio daquela congregação. Aí Moisés, para não ver matando tanta gente por esse motivo, criou essa lei de dar a carta de divórcio. Lembrando que Deus não está nessa história diretamente, mas indiretamente ele está, porque Moisés era o líder dele na congregação, era o chefe da congregação. Então, agora vamos para os dias de hoje, que é dominado pela igreja, que não é mais a lei. Há igrejas que aceitam o divorciado casar de novo e a igreja que não. Mas toda pessoa que sofre com esse problema do divórcio, muitas vezes eles ficam com o pé atrás. Meu Deus, o que aconteceu comigo, o que eu faço? E custa se libertar dessa situação, né? E realmente vão achar líderes religiosos, pastores que vão bater o pé, que só pode divorciar se ocorrer infidelidade de uma das partes e casar de novo. Vai encontrar líderes que entendem melhor as condições.
Por exemplo, digamos que não houve adultério em nenhuma das partes que separam, digamos. Mas preste atenção, se uma pessoa não quer, os dois não ficam juntos. Não adianta, porque tem uma não quer. Casamento é coisa de dois. A Bíblia diz que os dois é uma só carne, mas uma pessoa não quer, ele deixa de ser uma só carne, ele já divide. Quando ele já divide, já está tendo uma alteração, porque o casamento não é para divisão. O casamento é uma instituição divina que une os dois numa só carne. Quando um deixa de atender a necessidade do outro, na verdade já há aí uma alteração. E toda alteração, ela é um tipo de adultério, né? Qualquer violação de uma ordem, qualquer quebra de um contrato, qualquer quebra de uma aliança, ela já é uma alteração. Então o casamento, ele depende das duas partes, depende que as duas partes se esforçam. Me desculpe, irmãos. Depende que os dois estejam realmente nesse entendimento e os dois estejam trabalhando para que esse casamento dure até a morte. Mas as pessoas que passaram por isso, muitas vezes sente culpada, sente machucada, sente sem saída. A pessoa divorciou, é claro, não quer ficar sozinha, quer um segundo casamento, e muitas vezes a igreja fica botando empecilho ou colocando na mente da pessoa que se ela casar de novo, ela adultera. Mas, meus queridos, vem cá comigo, por que adultera? Na mente dessa igreja do momento. Porque quando Moisés dava a carta de divórcio a um casal, aquele casal dentro daquela congregação poderiam casar com quem quisesse e entre eles, entenda a minha palavra, e entre eles não era considerado adultério. Entendeu? Entre eles, entre a congregação de Israel, o divorciado casava de novo e não era considerado adultério entre eles. Então não havia mais apedrejamento aí, não havia mais. Então deixou de ser adultério ali na lei de Moisés. Quando se casava, divorciava legalmente, deixou de ser adultério quando casava de novo. O que também deve ser entre nós. Entre nós temos que ter essa sabedoria, porque isso é uma decisão dos líderes religiosos, dos líderes capazes. Agora eu vou mexer com a Bíblia. O apóstolo Paulo, em 1ª carta de Coríntios, capítulo 7, ele escreve lá, né? A união do casal, que o casal deve estar unido, não defraudar um ao outro e assim por diante. E ele dá vários pareceres, queria que ninguém casasse, aí ele vai tudo naquela história. Mas quando chega no verso 27, ele diz assim: se a virgem se casar, mas se casar não peca, e se a virgem se casar não peca, ou seja, a virgem é aquela que nunca foi casada, e o outro que se casar não peca é aquela pessoa que já foi casada, mas que se separou legalmente. Agora eu vou voltar para o livro de Romanos, capítulo 7, para te dar uma clareza. No livro de Romanos, capítulo 7, está escrito assim: pela lei, a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive, mas será livre, quando morrendo o marido será livre, ou morrendo a mulher será livre pela lei. Quem é a lei? A lei que cuida
da união do casamento, a documentação, é a lei. Ah, por Deus é assim. Não, aí está falando lei. Pela lei, a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive, mas morrendo, o marido está livre para casar com quem quiser, pela lei. Morte separa o casamento pela lei. Agora, a pergunta do pastor Geraldo: e se a lei desligou o casamento? E se a lei que documentou o casamento agora faz a desligação? Então a lei, ela está com autoridade para ligar e desligar. Então, se a lei desligou, já não há mais casamento. E se não há mais casamento, aí não há mais adultério se casar de novo. E isso tem que estar na nossa compreensão para ajudar e termos condição de ajudar as pessoas que sofrem com isso e são julgados por muitos líderes religiosos ou até uns pelos outros, desta maneira, por não entender que o casamento é feito pela lei. O casamento não era feito no altar da congregação, na igreja. Havia a festa da união na casa lá dos pais ou de quem quer que fosse, mas o casamento é na lei. Agora, o divórcio também é da lei. Decidiu, não deu, não quer, não há como forçar quem não quer ficar, não há como obrigar quem não quer ficar. Assim não dá, então não tem como. É uma situação que já está alterada, já houve alteração, já saiu dos padrões do casamento quando não se une. E aí vai aonde? A lei. A lei, então, é que resolve isso, não é a igreja não tem que questionar isso. É claro que a igreja vai tentar a reconciliação do casal, a união do casal, tentar que eles reconciliem, porque é um papel da igreja, que se perdoe e que se une. Mas, quando a lei desligou, a própria lei divorciou a pessoa, ela, pela lei, essa pessoa não é adultéria se casar novamente, tá? Esse é um vídeo que eu estou pondo aqui para ajudar as pessoas que sofrem com esse tipo de situação que aumentou muito nos nossos dias. Mas eu vou pôr outros vídeos, eu vou estudar mais a Bíblia para mim te abençoar com a palavra de Deus, tá? E então, se a lei te liberou, se você divorciou, a lei te entregou a liberdade, você está livre para casar com quem quiser e não será adultério, pelo menos entre nós tem que não ser, tá bom? Que Deus abençoe você. Aí você também pergunta, mas e Deus? Gente, a lei é colocada por Deus para determinados atendimentos, tá? Nós não conseguimos julgar as pessoas, porque nós não sabemos, nós não temos condição de julgar. Agora, a lei, ela decidiu, casamento não dá mais, então as pessoas pediram a separação na lei, e a lei deu. Então, acabou o casamento velho e se casar novamente, aí já não é mais adultério, tá bom? Desde que tudo esteja legalizado na lei, o que a igreja tem que fazer é receber os irmãos e estar com eles e adorar a Deus junto. Amém, meu irmão? Se esse vídeo te ajuda, inscreva nesse canal, dê o seu like, faça com que essa mensagem possa chegar a mais vida, a mais pessoas, porque preciso, tem pessoas sofrendo, sendo discriminadas, até mesmo sofrendo preconceitos porque são divorciados no meio da religião. Eu quero te abençoar. Senhor, estende as tuas mãos, abençoa essas vidas,
traz a paz sobre eles, traz união, traz alegria, traz a sua presença, o seu Espírito Santo. Assim eu te agradeço nesta manhã por todos que andam comigo neste canal, que são inscritos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.